Queridos, nós estamos com uma série este domingo pela manhã e o próximo domingo, e o nome da série é Crentes Maduros. O Espírito Santo estava tratando comigo acerca desse assunto, onde nós precisamos, nos identificar onde estamos, em que estágio estamos do nosso crescimento espiritual. E essa palavra de hoje foi baseada em um livro. O livro é Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin. Eu já verifiquei ali no Verbo Shop. Nós temos 5 unidades. E quem comprar hoje tem desconto? Pastor Marco, quem comprar hoje tem desconto? Dê um desconto. Ele acabou de dar. 15%! O homem falou! Amém? Então, hoje é 16, mas a gente vai dar 15. Então, 15% para você no Verbo Shop que deseja adquirir esse livro. Amém? E sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Marcos 4, versículo 3. Marcos 4, versículo 3, na NVT, diz assim: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Versículo 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Algumas outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior, que é a quantidade semeada. Vamos lá agora para a explicação da parábola no versículo 15. Marcos 4, versículo 15, diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma a palavra de Deus. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Eita, meu Deus, é essa a palavra. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, diga comigo, raízes profundas, não vai durar muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por conta da mensagem, logo cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo a pessoa é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução, pela fascinação das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Deu para entender? E aí eu pergunto a você, de acordo com o que nós lemos aqui, você acha que o crescimento, a frutificação depende somente da semente aqui no natural, conforme o que nós lemos? Depende somente da semente. Um lavrador saiu a semear, aquela planta vai semear. Se simplesmente eu semear, não. Nós vimos aqui que existem condições que precisam ser adequadas, no tipo de solo adequado para que aquela semente frutifique. Da mesma forma, somos nós, seres humanos. Basta somente nós aceitarmos Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, usar uma camisa com o nome Sou Crente, ter 5, 10 anos de igreja. Você acha que somente isso vai nos fazer crentes maduros? Não. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não é normal nós iniciarmos a nossa caminhada com Cristo e passar-se um tempo e continuarmos da mesma forma. Por isso que o Senhor fala acerca do nosso crescimento. E eu quero passar um vídeo para vocês. Um vídeo de 3 minutos. É uma reportagem, mas a gente passa até os 3 minutos que eu mandei aí para a mídia.
Agora eu vou falar de um assunto aqui, atenção criançada. Agora eu vou falar de um assunto aqui, atenção criançada. Atenção criançada, atenção adultos, atenção todo mundo. Doutora Marçal, já viu falar de regressão infantil? Desculpe, não sei o que é. O que é, Jason? Regressão infantil é o seguinte, vou contar para a senhora. Conte pra mim. Regressão infantil é quando adultos e jovens voltam a agir como criança. Ah, tipo o que eu fiz agora há pouco? Eu acho que é um pouquinho mais. Eu acho que é um pouquinho mais. Daí eu já não consigo, então. Por exemplo, quando volta a usar chupeta. Adulto que volta a usar chupeta, mas não parou por aí. Fralda. Tal da regressão infantil. Chupeta. Mas por opção, não por necessidade? Só vai entender, ó. Mamadeira, fralda e assim vai. É difícil de acreditar, mas tem muita gente que vem fazendo isso. O assunto é meio polêmico. Para alguns, né? É uma forma de lidar com traumas. É o que dizem alguns especialistas. Para outros, uma forma de simplesmente relaxar, de se divertir um pouco. Aí quando a gente volta a ser criança e tal... mas eu prefiro pular uma corda, pular uma corda. Jogar um futebolzinho, jogar um dominó. Um bets. Mas não, na reportagem aí o negócio vai fundo, quer ver? Todo adulto tem momentos em que volta a ser criança. Quem nunca, né? Mas aqui nem é força de expressão, não. Oi! No caso da regressão infantil, chupetas, fraldas e mamadeiras viram coisas de gente grande. Não tem uma idade certa para isso acontecer. Pode acontecer aos 18, pode acontecer aos 20, pode acontecer aos 25, pode acontecer aos 30. Quando eu crescer, eu quero ser a aranha mais musical do mundo. Modismo, brincadeira ou uma séria realidade de muitos? Você sabe do que se trata a regressão infantil? No caso desses adultos, o que nós vemos é um retorno ao nível de desenvolvimento mais infantilizado. Ou seja, diante de determinadas situações, contextos de vida, eles passam a agir como crianças. O que leva um adulto a agir feito criança? O ideal é sempre ter uma avaliação individual para entender para cada pessoa, né, o que leva ela a se comportar dessa forma. Não necessariamente essa pessoa vai ter algum tipo de transtorno, como um transtorno de personalidade, mas pode ser sim a forma como ela consegue lidar com determinadas situações. Apesar de parecer estranho para alguns, é natural para outros tantos. Depois de alguns anos, voltei a usar mamadeira. Amo Mucilon, não tem como não tomar Mucilon na mamadeira. Outra coisa, desestressa muito. Como diz Jonatas. Então, queridos, é normal isso? Da mesma forma, também não é normal no seu crescimento espiritual. Amém? Nós vamos fazer um paralelo aqui nesta manhã, né, baseado neste livro que eu já falei, sobre o crescimento físico e o crescimento espiritual. Glória a Deus. Vamos ler Efésios 4, do 14 ao 16, também na NVT. Diz assim: então, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que é astuto? Esperto, sagaz. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, a cumprir a sua função específica no corpo de Cristo, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Agora diga comigo, para a minha igreja crescer, eu preciso crescer?
Porque aqui neste livro, Kenneth Hagin fala de 3 estágios espirituais, a saber, primeira infância, meninice e varonilidade. Esta primeira infância nós conhecemos mais comumente como bebês espirituais. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós estávamos no império das trevas e fomos resgatados, transportados, levados para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz que o nosso espírito, ele foi recriado. Morremos e fomos ressuscitados com Cristo. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito, ele é recriado, mas o nosso corpo está aqui. E nós precisamos cuidar dele. A nossa alma, ela não é renovada automaticamente. Ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. E por isso, quando nós nos convertemos, nascemos de novo, o Senhor diz, olha, não se conforma com esse mundo. Não entra na forma deste mundo. Você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus para chegar ao pleno conhecimento dela e alcançar o crescimento espiritual. Mas todos nós aqui já fomos bebês espirituais e outros estão chegando e se convertendo. E por isso Kenneth Hagin diz, esteja sempre ministrando a base, os fundamentos, a doutrina, porque está chegando gente nova todo dia. E quem já sabe é segurança para você, querido. Lembrar das mesmas coisas. E aí ele dá algumas características do bebê espiritual. Ele diz o seguinte, olha, o bebê espiritual, ele é inocente. Por que ele é inocente? Porque ele ainda não tem a palavra firmada dentro dele. E como nós lemos agora há pouco, a Bíblia fala que um bebê espiritual, se não tiver fundamentado em Cristo, ele vai ser levado por todo o vento de doutrina. Eu não sei se você sabe, mas uma criança, eu costumo dizer que uma criança inocente, ela é uma caixinha vazia. O que você colocar dentro daquela criança, ela vai tomar como verdade. Até uma certa idade, a criança não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Você simplesmente fala para a criança e ela entende que aquilo é uma verdade. É uma fase, porque a cabecinha dela está vazia. Então, se eu digo isso é pecado, isso pode, isso não pode, e de tanto dizer e de tanto repetir, aquela criança vai entender que aquilo é certo e que aquilo é errado. E aí, a importância de quem está chegando agora na igreja, firmar bem a sua mente nas verdades da palavra de Deus. E ler bons livros. Queridos, você que chegou agora ou você até que não chegou agora, não invente de estar lendo livros que discordem da doutrina bíblica, achando que muitas vezes você tem maturidade para discernir. Muitas vezes sim, já temos maturidade, conseguimos ler um livro e dizer, isso aqui não está na palavra não. Mas se você não tem muito manejo ainda da palavra de Deus, você está entendendo esse estágio? Quando você não tem muito manejo ainda da palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. Então você precisa ler livros que estejam com base na doutrina bíblica. Nós temos aqui um Verbo Shop com livros escolhidos a dedo, com base na doutrina bíblica, né, com os fundamentos corretos, para que você possa crescer certo. Outra forma de você crescer certo, e eu vou lhe dizer um bizu muito fácil que está perto de você. Faça o rema. Queridos, eu costumo dizer que o rema, ele é um grande filtro, é uma grande peneira. Então, você aprende a base, o princípio, o fundamento de tudo. Os princípios bíblicos, as doutrinas elementares da Bíblia. Então, quando as doutrinas elementares estão dentro da sua cabeça, quando você lê algo diferente, você diz, isso aqui não está de acordo com a palavra, não. O rema, ele é esse filtro, né? Então, se você quer crescer mais na palavra de Deus, faça o rema. E eu digo a você, quando eu comecei a fazer o rema, sabe por que eu fiz? A minha vida muito corrida, tirando plantão, menino, aquela coisa toda corrida. E eu não conseguia ter disciplina para ter meu tempo de leitura bíblica da palavra de Deus. E aí eu disse assim, Senhor, eu vou pagar.
Eu vou pagar, vou me inscrever nesse negócio. Vou pagar essa escola, porque pelo menos eu estou sendo obrigada a ir. E eu estou obrigando a minha mente e o meu corpo a crescer em Cristo. Estou renovando a minha mente. Então, eu vim fazer o rema, queridos, para crescer mais na palavra de Deus. Foi com essa intenção. Eu digo, Senhor, se eu não estou tendo disciplina em casa, eu já sei. Vou pagar uma escola, porque pelo menos eu estou recebendo a palavra ali dos professores que estudaram, que sabem mais do que eu. Vou aprender o básico da Bíblia. O básico, eu digo os princípios, porque o rema você consegue expandir em vários assuntos, são 24 matérias. Eu digo, eu preciso da base, não é básico, eu preciso da base. Eu preciso da base. Por quê? Eu tendo uma base bem fundamentada, eu posso crescer sem cair. E é essa a importância de você estudar em um centro de treinamento bíblico. Essa a importância de você ler bons livros, porque você não é levado como um bebê espiritual para todo vento de doutrina. Amém? Ele diz também que um bebê espiritual, ele é irritável. Diga comigo, misericórdia. Pois um bebê espiritual não aprendeu a ser paciente. Um bebê espiritual ainda não aprendeu a equilibrar-se nos frutos do Espírito. Vamos ler Provérbios 16:32 na ARC. Diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Olha como é sério. Melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele guerreiro que sai matando e batendo todo mundo. Só no ringue, viu, irmão? Só no ringue. Amém? Provérbios 16:32. Contudo, a primeira infância, ela traz uma condição importante para o bebê espiritual. Você já viu bebê ter passado? Bebê não tem passado. Bebê nasceu de novo, nasceu agora. Quando nós nascemos de novo, nós não temos passado. Então, o diabo, ele não pode acusar aquele que nasceu de novo com histórias do passado. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o Senhor, ele já te perdoou. Você também se perdoe e comece do zero. Aquele que está chegando na igreja agora, que aceitou Jesus agora. Então, é uma nova jornada de escolhas. É uma nova jornada, principalmente, de conhecimento, de escolha. Tem uma música que diz assim: eu quero Deus, no café, no almoço, isso é para os antigos, no jantar. Eu escolho todos os dias. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero Deus. A sua jornada com Cristo é uma escolha diária. Oh, meu Deus, gente, pausa, abre parênteses. Agora que eu vi, meu filho está assistindo o culto pela primeira vez. Ele fez 12 anos semana passada. Eu vi agora porque ele é pequenininho, está atrás do irmão. Irmãos, eu estou falando assim porque eu estou emocionada, mas eu não fico tratando ele como um bebezinho não, viu? Isso faz parte dos pais também, amém? Você tem que reconhecer que o filho cresceu. Então para de falar muito chucu-chuque, foi só agora. Oh, coisa linda, amor de mamãe. Glória a Deus. E eu vou lhe dizer, viu, quem dá aula nos juniores sabe, chega em casa lá, a gente fica conversando e dizendo, rapaz, é muita Bíblia na boca de Samuel, viu? Estuda, crente, que os novinhos estão aí, olha, correndo. Aleluia. Então, nós precisamos entender que ser crente com muito tempo de igreja não significa que aquela pessoa é um crente maduro. A pessoa se converte hoje, né? E são dois assuntos diferentes. Pessoas com muito tempo de igreja não significam que já chegaram à varonilidade. Por quê? Como eu falei no início, se aquela pessoa não buscar o crescimento espiritual, ela pode ter 10, 20, 30 anos de igreja, você vai olhar para a cara da pessoa e dizer, esse homem é crente não? Essa mulher é crente não, sou. Pelo amor de Deus,
há tanto tempo na igreja. Eu conversei certa vez com uma pessoa que disse assim, menina, eu estou chocada. Eu disse, o que foi? Menina, eu achei que na igreja todo mundo já era assim, sábio, calmo, tranquilo. Menina, eu lidei com uma pessoa na igreja que eu fiquei assim, passada. E eu tive que explicar àquela pessoa que o fato, né? E ela era nova convertida. Ela nova convertida, todo mundo na igreja ali, ninguém tem defeito. Mas nós falamos na quinta-feira, aqui através do pastor Anderson, na aula que tivemos de realidades da nova criação, que todos nós estamos em aperfeiçoamento. Então, queridos, olha, não se espante se você ver defeito em alguém, viu? Porque você vai ver. Amém? Mas, glória a Deus por aqueles que têm um defeito, reconhecem e estão buscando o crescimento. Amém? Aleluia. Mas a gente precisa entender também, queridos, que o bebê espiritual, como eu falei anteriormente, não é um passe de mágica, não. Sala bibimbim, ou como o Everton falou, o gênio da lâmpada, que tudo acontece assim. Certa vez, aconteceu comigo também de uma pessoa que se converteu, aceitou Jesus, e depois essa pessoa filmou esse novo convertido, ainda conversando com as pessoas, né, que bebiam, né, e que estavam ali ainda no mundão. E veio, irmã, olha para aqui, irmã, olha para aqui onde ele está. E eu disse, irmã, eu me espantaria se fosse o pastor da igreja que estivesse aqui, mas esse menino se converteu ontem. Então, ao invés de nós, meu Deus, ele se converteu ontem, aceitou Jesus, ó, deu o nome lá na frente e estava ali conversando com aquele povo todo no bar. Então, ao invés de você estar reclamando, julgando, querido, ele se converteu ontem, ele é um bebê espiritual. Não, querido, você não vai olhar, você não vai filmar, você não vai julgar. Você vai chamar ele para perto e perceber se essa pessoa quer crescer espiritualmente. Vai entender que existe uma graça, ao invés de julgar os que se converteram ontem, que ainda são bebês espirituais, você vai dizer o seguinte a ele: existe uma graça salvadora, que foi quando você aceitou Cristo, mas também existe uma graça capacitadora, que vai te livrar da bebida, que vai te livrar do cigarro, que vai te livrar da pornografia, que vai te livrar de roubo, que vai te livrar de furto, vai te livrar de tudo. O crescimento, graça capacitadora. Existem casos, certa vez também ouvi, né, de uma pessoa que se converteu e foram mais de 30 anos fumando. E essa pessoa aceitou a Cristo, mas vinha ainda o desejo de fumar, mas teve uma manhã e continua vindo para a igreja e recebendo. E quanto mais aquela pessoa vinha, mais recebia e mais o Espírito Santo ia tratando, até que uma manhã ele fez uma oração: Espírito Santo, me ajuda a me livrar deste cigarro. E nunca mais ele botou um cigarro na boca. Porque ele teve o quê? Ele criou aquele relacionamento com o Espírito Santo, paracleto, conselheiro, ajudador, que ajudou ele a fazer o que sozinho ele não conseguia. Você está entendendo? É uma jornada, é uma caminhada. Bebês espirituais se frustram rapidamente. Então, por isso que você precisa insistir ainda quando um bebê espiritual fala: não quero mais. Às vezes você fala com seu filho pequeno, é ou não é? Estou com raiva, estou de bico. Mas você explica e explica de novo e continua amando e daqui a pouco está tudo certo. Então invista naquele bebê espiritual que fez bico assim: não quero mais, invista. Porém, existe um tempo de investimento. Amém? Então, eu sempre digo isso aos líderes, né, que estão mais perto, que às vezes trazem situações de pessoas. Eu digo, querido, existe um tempo de investimento. A gente investe, vai atrás, explica. Mas depende só da semente que está ali, ó, o semeador jogando a palavra. Depende só da semente? Não, queridos, o solo precisa ser bom. Se eu estou semeando e não vejo frutificar, eu vou investir em quem pode frutificar. Mas minhas mãos aqui, ó, estão livres desse daqui. Eu preciso fazer a minha parte, mas não é só a semente. O solo precisa querer frutificar aquela semente. Amém? O segundo estágio é o da meninice. O menino, ele é instável. Ele perde rapidamente a sua atenção e o seu propósito. Eu digo muito aqui, né, aos líderes de jovens agora, eu digo, rapaz, leva os jovens para os cantos, leva os adolescentes para os lugares. Por quê?
Muitos ainda estão na fase ali da adolescência, da meninice. Então, eles são instáveis. Estão felizes, olhando tudo, se envolvendo dentro da igreja. Mas se sair, perde a atenção rapidamente. É muito rápido em perder a atenção. Porque menino é assim, ou não é? Né? O adulto é. Você sabia que a cada 6 segundos aqui, a sua mente está pensando em outra coisa? E por isso que de vez em quando eu tenho que vir para o outro lado, tenho que estralar o dedo para você prestar atenção em mim. Imagina um menino. Menino é assim. Menino, você diz, pega a vassoura, varre aqui. Eu faço isso com os meus. Bota a ração da cachorra. Vou, tô indo. Bota a ração, aí pega a ração. Se eu chamar, ele já esquece de botar a ração. Se distrai rapidamente. E por isso que nós precisamos manter os meninos espirituais focados na palavra de Deus. Você que se encontra nesse estágio da meninice, você precisa se envolver com as coisas de Deus para evitar que a sua mente se distraia. Então, querido, você precisa estar envolvido. Olha, nós temos encontro de mulher, encontro de homem, encontro 60 mais, encontro para solteiro, encontro para casal, culto. Minha gente, a gente tem muita coisa aqui na igreja. Nós temos os faróis nas casas. Para quê? Para você crescer espiritualmente. Amém? O menino espiritual, ele tem uma síndrome. Síndrome de inferioridade. Então, o menino espiritual, ele ainda está focado nele mesmo. Você já percebeu como uma criança é egoísta? Meu brinquedo, minhas coisas. Aí você diz, mas tem que dividir. É ou não é? Tem que dividir. E ele diz, mas é meu. Porque sou eu. Porque eu quero. Ele não está nem aí para o outro, querido. Ele só quer saber dele. Claudinha fala certa vez que assim que chegou na igreja, saiu e chegou em casa de bico. Como é que eu fui para a igreja e ninguém me deu um abraço? Ninguém me abraçou nessa igreja? E o Espírito Santo disse para ela, Claudinha, que é íntimo, né? Aí chama de Claudinha. Claudinha, quando você abraça, você também está sendo abraçado. Olha que revelação. Você não quer ser abraçado? Abrace. Olha que revelação, crente. Ninguém aqui aperta na minha mão. Ninguém aperta na minha mão. Olha que revelação eu vou te dar agora. Quando você aperta na mão de alguém, alguém aperta na sua. Pegou? Revelação para a tua vida, crente. Então, os meninos espirituais estão sempre assim. Ninguém falou comigo. Ninguém apertou minha mão. Ninguém veio me visitar. Visita, crente. Aperta, crente. Porque meninos maduros, pessoas maduras, não estão focadas nelas. A Bíblia diz que não procuram seus próprios interesses, procuram o interesse do outro. Diga comigo, o maduro procura o interesse do outro. Os meninos, seus próprios interesses. Porque os meninos são egoístas. Amém? Vamos se identificando no estágio, para a gente crescer, amém? Quero todo mundo abraçando, apertando a mão, falando com todo mundo, para a gente crescer. Aleluia! Meninos espirituais, o negócio está esquentando, vamos embora. Meninos espirituais não aceitam serem corrigidos. Eita, meu Deus. Fica bravo ou não fica? Fica. Meu filho fica com raiva de mim. Fica com raiva. Briguei. Aí eu disse, olha, se você fizer isso novamente, corrigir, eu digo, você vai apanhar. E você vai apanhar de cinturão nas canelas para você aprender. Aí ele disse, bate em mim, viu? A senhora sabia que eu posso chamar a polícia? Aí eu disse, a polícia sou eu. Chama a polícia, chama. Que bate em tua mãe e a polícia. Queridos, isso faz tempo, queridos. Graças a Deus, hoje a gente conversa, dá tudo certo. Mas o que é que eu digo? Que menino, bate nele, não. Bota logo para torar, vou chamar a polícia. Me ajude, crente. Então, queridos, a gente precisa entender
Ah, sim, explica para quem não sabe. Gente, eu sou servidora pública, policial civil, amém? Por isso que eu dei essa resposta a ele. Amém? Então, queridos, né, nós precisamos entender que o menino ele não gosta de ser corrigido. Então, vamos lá em Provérbios 10, 17. Acho que está na Ara. Esse, me perdoe, esqueci de botar a versão. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Queridos, existe um caminho de vida que aqueles que são mais experientes vão passar para nós, que a palavra de Deus vai passar para nós, um caminho de vida. A própria palavra nos disciplina, nos corrige. Você acha que um pai, quando corrige um filho, é porque quer mal o filho? Você acha? Um pai e uma mãe que corrige um filho é porque quer mal ao filho? De jeito nenhum, queridos. Quando a gente corrige os nossos filhos, a gente está querendo que eles prosperem, que eles avancem, que eles cumpram um propósito que Deus, né, os chamou. Eu digo ao meu rapaz, tu tá vindo com a fuba, eu já estou com cuscuz há muito tempo. 40 anos, meu filho, passei por você, 39, ainda não 40, 39. Passei na sua frente, meu filho. Então você precisa entender que eu quero o seu bem. Aleluia. Irmã, quando eu for corrigido, aí fica calado. Fica calado, né? Em que sentido? Recebe aquela instrução, recebe aquela correção, não se justifica. Se você estiver errado e você está com o Espírito Santo vai te ensinando, vai orando por aquela palavra, para que você possa receber. Amém. E depois, quando o ânimo baixar ali, ó, porque às vezes a gente fica com o ânimo um pouco exaltado, quando está sendo corrigido por dentro, a alma gritando, a alma acalmou a alma, conversa de novo, busca instrução, né? De quem está perto do pastor sabe, ele corrige, no outro dia chama para fazer churrasco, né? Então não pode estar ficando cara feia. Meninos espirituais são curiosos. Quem aqui tem criança em casa, chega com sacola do supermercado e o menino vai fazer o quê? Tem o quê? Tem o quê? Comprou o quê? Comprou o quê? Comprou o quê? Tem o quê aí para mim? Meninos são curiosos. Sendo que, espiritualmente falando, às vezes o curioso passa do limite e entra em uma esfera de fofoca, tagarelice. Quer saber o que não importa, quer saber da vida dos outros, passa o relatório todinho da vida dos outros. Vive no Instagram dando print, pegando imagem, mandando para os outros. Olha, querido, não faça isso comigo não, viu? Faça não. Eu não tenho nem tempo de estar no Instagram olhando a vida dos outros, principalmente você mandando para mim. Amém? Então, assim, essa questão de estar, olha fulano. E eu não estou falando de pessoas que você tem um envolvimento, por exemplo, né? Você tem a liderança, você acompanha a liderança. Eu olho o Instagram da minha liderança, a gente está ali acompanhando, daqueles que estão servindo, daqueles que estão envolvidos. Mas eu digo, queridos, fofoca no sentido de tem gente que não tem nada a ver com você, não influencia sua vida em nada, você não precisa saber da vida daquela pessoa, aí você entra, vai atrás daquela pessoa, dá um print, fofoca, só para falar mal. Que é isso, crente? Então, o menino não precisa ser curioso. Não, que eu quero saber o que está acontecendo ali. Te importa? Mexe contigo. Vai influenciar a tua vida. Vai te edificar. Tu tem parte nisso. É tu que vai resolver. Se não é tu que não vai resolver, crente, não fofoca. Não vai atrás. Fofoca é pecado. Amém? Então, a gente não está se importando com a vida das outras pessoas, né? A gente não pode estar nesse estágio espiritual. Por quê? Meninos que estão nesse estágio geralmente incorrem nos pecados da maledicência, denegrindo a imagem de outrem. Meninos espirituais estão sempre falando acerca de si, porque meninos espirituais são vaidosos. Eu tenho, eu sou, eu posso, eu comprei, eu recebo, menino querido. Então, aquele que já passou da meninice não precisa estar falando o que tem, o que é, o que pode, não precisa estar se apresentando, eu sou o cara, querido. A própria presença, a própria humildade, a própria sabedoria já mostra quem aquela pessoa é. Aí, quando alguém vem contar, você diz, logo vi. Muito diferente aquela pessoa, né? Muito educado. Ah, que fulano, tá vendo aquele fulano que passou ali? Aquele fulano, sei lá, é um ministro, um exemplo. Ah, logo vi.
Nós recebemos aqui o pastor Francis no culto Multiplique. E ele disse assim: sua diaconia é incrível. Sua recepção é incrível. Que povo acolhedor. Que povo alegre. Eu estou impressionado. E eu vou lhe dizer, os líderes chegavam perto de você. Quando você ia me apresentar que era líder de alguma coisa, eu já sabia que era líder, porque a postura dele é diferente quando chega perto de vocês. Quando eu vinha dizer, esse daqui é líder de fulano, esse aqui é líder do departamental, esse aqui, ele já sabia. Porque chegavam diante de educação, chegavam diante de honra, chegavam diante de sorrisos, crescidos espiritualmente. Ele disse que notou, não precisava nem eu falar. Você está entendendo, queridos? Então você não precisa chegar nos cantos se apresentando, queridos. Dizendo que você é, o que você tem, o que você precisou de fazer. Não. Não precisa. Amém? Simplesmente seja. E porque você é, você tem. Não é porque você tem que você é alguma coisa. Nós primeiro somos, depois nós temos. Porque nós somos, nós temos. Amém? Vamos agora para o terceiro estágio da varonilidade, ou seja, da maturidade. Kenneth Hagin fala aqui nesse livro que a maturidade é caracterizada por um ponto muito importante: a baixa estima ou pouca estima por coisas da terra. Ou seja, não é pecado possuir dinheiro. Pecado é ser possuído pelo dinheiro, deixando que os recursos financeiros se tornem soberanos sobre a sua vida. Então, pessoas maduras em Cristo sabem que precisam prosperar financeiramente, se veem próspero, mas sabem que a sua prosperidade tem um propósito. De que dinheiro de crente precisa deixar legado. Dinheiro de crente não é só para juntar no banco sem propósito e sem objetivo, queridos. Nós prosperamos para toda generosidade e o ponto maior da nossa generosidade é a expansão do reino. Nós estamos aqui, renovando a mente. Renovando a mente de quem chegou, renovando a mente de quem chegou. Para a expansão do reino, nós precisamos de recursos. Amém? A sua oferta vai para o Senhor como cheiro suave. O seu dízimo é mandamento do Senhor para a expansão da palavra de Deus. Então o crente, ele olha para o dinheiro já pensando em prosperar o reino. A sua prosperidade, o seu conforto, querido, é consequência. Mas o ponto inicial da sua prosperidade é para toda a generosidade. Um crente maduro não olha um carro do irmão, um carro melhor de um irmão que conseguiu aquele carro, glória a Deus, e fica com inveja. E fica, poxa, fulano tem esse carro, eu nem tenho. Fulano viajou para esse lugar, eu nem viajo. Querido, saia desse estágio. Saia desse estágio. Crentes maduros não se apegam às coisas do mundo. A sua felicidade não vai estar num carro. A sua felicidade não vai estar numa casa, queridos. E você pode ter um carrão e uma mansão. Eu não estou dizendo que você não pode, mas eu estou dizendo que a sua felicidade não está aí. Porque senão rico não se matava. Rico não ficava triste. Rico não ficava em depressão. Né? Uma vez eu vi um meme de uma menina, uma comédia no Instagram, de uma pessoa se consultando com uma terapeuta. Aí estava dizendo assim, rica, milionária, com 5 carros na garagem, pai não sei o que, se consultando com a terapeuta e dizendo, eu não sei, eu tenho tudo, mas existe um vazio dentro de mim. Aí eu digo na hora, né, falta de Jesus. Mas por quê? O vazio. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver propósito, você está no vácuo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você tem um propósito, não, querido, eu nasci para isso. Eu nasci para expandir o reino, através dessa chamada, meu objetivo é esse de vida. Você tem um propósito, quem tem propósito não fica vazio, porque a Bíblia diz que aquele que está no propósito e está firme nele, o Senhor os mantém em paz. Isaías 26. E aí o meme dizia, não, porque eu tenho tudo. Aí o meme era engraçado, aí dizia, sei. O que faltou para você foi uma lavagem de prato. O que faltou para você foi varrer a casa um pouquinho, minha filha. Vai fazer faxina um pouquinho que essa depressão sai. Tu já viste dona de casa varrendo a casa, ocupando a mente o dia todinho, lavando roupa, fazendo comida, fazendo... Tá deprimida, não dá tempo não, minha filha. Não dá tempo não. Eu vi outro meme, o adulto querendo entrar em depressão. Aí ele entra na cozinha e fala...
Aí vem o menino, pai, onde é que tá minha farda? Aí ele para, tá aqui, aí volta. Pai, onde está o cachorro? Não tem tempo, queridos. Quando você se envolve com as coisas do Senhor e deixa Ele invadir o seu coração, esse vazio vai sair, a sua mente vai ser renovada, seu propósito vai ser encontrado, a sua chamada vai ficar forte dentro de você. Tenha convicção do que Deus te chamou, porque aqueles que já têm convicção do chamado, ou seja, crentes maduros, o bebê espiritual ainda não tem, está se achando. O menino está ali se achando na sua chamada. Mas o crente maduro é aquele que já achou a sua chamada. Eu sei para que eu nasci, querido, e quem sabe para que veio, sangue dá na canela, não arreda não. Quando eu chamo alguém para liderança ou treinamento para pastor, eu digo, cara, tu tem certeza do teu chamado? Porque se tu tiver certeza, convicção do teu chamado, tu não desiste não. Agora, se tu desistir, nunca foi chamado. Nunca foi chamado, queridos. Que aquele que tem consciência de quem é Deus, e entende que Deus chamou, e tu diz não para Deus, nunca foi chamado, queridos. Que é muita coragem dizer não para Deus, viu? É muita coragem. Amém? Então, crentes maduros precisam ter convicção do chamado, né? Quando a gente foi levantado para o pastoreio, pastor Felipe mostrou, disse só um pontinho do que pastor Humberto conversou com ele. Pastor Humberto disse, tem chamado do pastoreio, amém, só diga a ele que não tem mais volta, né? Conversou muitas coisas, perguntou a minha vida, destrinchou, enfim, foram várias etapas para sermos chamados ao pastoreio, mas ele deixou muito claro, o pastoreio não tem mais volta não, viu, meu filho? Entrou, agora vá-se embora, viu? Porque aquele que botou a mão no arado não olha para trás. Amém, queridos? Glória a Deus. Salmos 1, do 1 ao 3, diz assim, feliz é aquele, diga, crentes maduros, que não segue o conselho dos perversos, na NVT, não se detém no caminho dos pecadores, não se ajunta na roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas, ó o que eu falei do chamado, as suas folhas nunca murcham. E ela vai prosperar em tudo que faz. Então, crente maduro não anda em rodinha de fofoqueiro. Crente maduro não anda no caminho dos pecadores. Crente maduro não anda zombando de ninguém. Pelo contrário, crente maduro quer saber da palavra do Senhor de dia e de noite. E por que ela quer saber da palavra do Senhor? Porque ela está plantada na palavra do Senhor. Vai prosperar. Não tem como. Vai prosperar. Amém? Neste livro, na página 39 deste livro, Kenneth Reagan diz assim: o Senhor deseja que prosperemos. Nossa necessidade, no entanto, é avaliar as coisas conforme elas devem ser examinadas. Apreciar pouco as coisas da terra e pôr os assuntos mais importantes em primeiro lugar. Todos acham, muitas vezes, que um pregador, por exemplo, não pode aceitar ganhar mais dinheiro. Mas, muitas vezes, sem hesitação, aceitam um emprego e um salário melhor, por um motivo simplesmente financeiro, deixando para trás uma boa igreja espiritual e que muitas vezes vai o desviar. Ele faz um comparativo aqui. Muitas vezes o membro está julgando, né, se o pastor está prosperando, mas aceita rapidamente uma proposta de dinheiro, levando às vezes toda a família, e aquela família que estava envolvida, de repente está fria, de repente está desviada. O pastor já pregou sobre isso aqui. Não troque propósito por propostas. Nem toda porta que se abre, queridos, é o Senhor que está te dando. Aquela porta que está ocupando teu tempo de domingo a domingo, a ponto de você não ter tempo de cultuar o Senhor. Tá certo isso? A Bíblia diz lá em Êxodo que quando o faraó, Moisés foi falar com o faraó para levar o povo para o deserto, o faraó disse assim: esse povo tá ocioso, sem nada para fazer. Dá trabalho a ele, que ele vai parar com essa ideia de querer adorar a Deus. Aí, aqueles que faziam só tijolos, passaram a pegar as palhas, o feno, para produzir. Começaram a ficar mais cansados. E Moisés ainda
continuou investindo na saída do povo do deserto. E ele disse pela segunda vez: esse povo ainda está muito ocioso. Agora, ao invés de trabalhar, vai ser dobre o trabalho e ainda dele chicotada. Então, essa mesma arma, porque o faraó é uma sombra ali de Satanás, daquele que vai querer nos desviar, daquele que vai querer nos tirar do propósito. Então, até hoje a arma é a mesma, queridos. Satanás está sempre dizendo: ele está ocioso. Espera aí que eu vou abrir mais uma porta, vou dar um monte de trabalho, Tenho tempo para mais nada porque eu trabalho muito. Tenho tempo para mais nada porque eu trabalho muito. De domingo a domingo. Era de segunda a sábado, agora o domingo também. Agora o domingo de noite. Agora, você entende? A mesma arma de Êxodo. A mesma. Ah, tá ocioso? Tá sem tempo? Espera aí que eu vou desviar o teu olhar. Então preste atenção para as portas que estão sendo abertas para você. Ore antes de aceitar um emprego. E eu tenho um exemplo aqui, o Washington. Estava fazendo um curso, né? Ele queria muito entrar nessa área de segurança, de vigilância, né? Tanto particular quanto de empresas. Assim que ele terminou um curso, ano passado, o Washington, que serve aqui na diaconia. Assim que ele terminou o curso, queridos, ele foi chamado para o emprego. Foi alegre da vida. Meu Deus, terminou o curso, já conseguiu um emprego, foi-se embora. Quando chegou na entrevista, sabe o que disseram? Salário muito bom. Ele, opa, glória a Deus. Emprego imediato, opa, glória a Deus. Quais são os dias? Segunda, quarta e sexta. Ele estava fazendo o quê? O rema à noite. Veio falar com o pastor. Pastor, se aconselhou, tudo mais. Não troque propósito por propostas, queridos. Você está fazendo o rema. Você está no segundo ano, você está concluindo seu crescimento espiritual, você tem promessa, você tem palavra do Senhor. Presta atenção no que o diabo está fazendo. Queridos, eu tenho certeza. Ele continua empregado no emprego anterior, amém? Ele não ficou desempregado, a gente não é irresponsável, né? A pessoa tem que ter maturidade para tomar suas decisões. Nós aconselhamos, amém? Mas entendemos que aquele não era um momento, porque estava muito claro. Estava muito claro o que é que o diabo queria fazer. Amém? E eu creio numa porta aberta ainda mais bombástica para ele. Glória a Deus. Um crente maduro, ele fica insensível a opiniões, tanto que falam mal de você, quanto muitos elogios, botando você lá em cima. Você é o cara, você é a mulher. Meu Deus, que pregação! E um crente menino vai dizer: eita, eu sou demais. E esquece que você só é porque o Senhor é em você. Então, um crente maduro, ele fica insensível tanto a elogios, muitos elogios, quanto a também pessoas falando mal. Porque um crente maduro, ele sabe quem é. Crente maduro, ele sabe quem é em Cristo. E a opinião das pessoas não vai interromper a sua jornada. 1 Coríntios 4, 3, 4, na ARC diz assim, Paulo dizendo: todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Paulo dizendo, plena consciência de que eu sou o que sou porque Cristo é em mim. Então o que vocês dizem de bem e de mal não vão interferir. Um crente maduro é aquele que conquistou o domínio sobre o seu processo intelectual, sobre os seus sentidos físicos e também sobre o seu corpo. Crente maduro é aquele que conseguiu o controle sobre seus domínios intelectuais, sentidos físicos e sobre o seu corpo. Você tem que deixar a crente maduro ser governado através da palavra de Deus. Quer que a palavra de Deus diz através do meu espírito? Quer que a palavra de Deus diz sobre a minha alma? Quer que a palavra de Deus diz sobre o meu corpo? E porque eu entendo o que a palavra de Deus diz, eu tenho controle sobre essas três partes. Um crente maduro, ele equilibra os dons e os frutos do Espírito. Não importa se você é canelinha de fogo, crente de Jeová, sabe a Bíblia toda de trás para frente, de frente para trás. Se você não equilibrar os seus dons com frutos do Espírito, você não está crescido espiritualmente. As pessoas confundem muito espiritualidade com exposição dos dons.
Então vem o pastor, vem o evangelista, vem o mestre, meu irmão, sabe muito, prega muito, profetiza muito e acha que expansão dos dons é espiritualidade. Não, não, não. Espiritualidade é quando você expande, avança nos dons aqui em cima, mas em casa você mantém os frutos do Espírito. Maturidade é quando você vem, louva, verdadeiro adorador, mas em casa você mantém os frutos do Espírito. Crescimento espiritual. Amém? Aleluia. Finalizando o Provérbios 4:18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Já nasce brilhando de uma vez? Já nasce crescido de uma vez? É uma jornada, é um aperfeiçoamento. Essa ministração de hoje serve para nos identificarmos no nosso estágio, mas também entender que somos justificados em Cristo, que estamos sendo aperfeiçoados, que a nossa vereda vai brilhando mais e mais, mais e mais. Queridos, eu sempre digo aqui, rapaz, a gente era bem pior, a gente tá bem melhor, não tá não? E a gente vai ficar melhor ainda. Porque aquele que se agarra com a palavra de Deus vai brilhar mais e mais, até ter o corpo glorificado e estarmos face a face com aquele que nos chamou. Mas até lá, todo mundo está crescendo. Diga comigo, eu estou crescendo. Aleluia, glória a Deus. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não encontrou, né, esse caminho de crescimento, essa palavra, e eu quero avançar mais nisso, eu quero entender mais a palavra de Deus, eu quero nascer de novo. A Bíblia diz, queridos, que não basta você dizer, eu creio em Jesus. Eu tenho Jesus aqui dentro de mim, perdão. Não basta só você dizer, já tenho Jesus aqui dentro de mim. Não, a Bíblia não diz isso. Romanos diz que aquele que crê com o coração precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador. Tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer essa jornada de crescimento em Cristo Jesus? Levanta a tua mão que nós queremos orar por você. Não conheço a todos, mas se alguém quer conhecer mais de Cristo nessa manhã, nós queremos orar por você. Se não, que Deus te abençoe, que você chame mais alguém para encontrar esse crescimento espiritual. Amém? E que nós possamos estar cada vez mais alinhados em Cristo Jesus. Aleluia. E domingo que vem. Amém, gente. Glória a Deus. E domingo que vem. Domingo que vem, nós teremos outro culto, né? Claro. De crentes maduros. Mas não vai ser mais com base nesse livro. Mas em um livro, Relacionamentos Importam. Nós iremos falar sobre a maturidade do cristão e os diversos níveis de relacionamento. Como se portar com os nossos relacionamentos. Porque um cristão maduro precisa aprender a se relacionar com as pessoas.